O Bahia do técnico Rogério Ceni conseguiu ontem, ao vencer o Jiquié no Valdomiro Borges por 3-1, em menos de 8 dias, a sua terceira vitória consecutiva. Isso na temporada e por competições distintas. Na quinta-feira da semana passada, há exatos 8 dias, o Bahia vencia na Fonte Nova, ou seja, Arena Fonte Nova, a equipe do Sampaio Correia na estreia desse time e, evidentemente, na Copa do Nordeste por 4-0. No último domingo, o Bahia estreou com esse time, já que tinha três jogos feitos com o Sub-20, e venceu o Porto na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Baiano por 2-0. E ontem, ao vencer a equipe do Jiquié por 3-1, completou 3 vitórias consecutivas em menos de 8 dias com o time principal em 2 competições, Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. O tricolor é o vice-líder, pelo menos por enquanto, com 8 pontos positivos, mas pode perder essa posição hoje se houver, por exemplo, alguns resultados aí que o Bahia pode perder a classificação da segunda posição. Mas o tricolor não sai do G4 e tem um confronto direto em termos de medição de forças diante da equipe do Vitória no próximo sábado na Arena Fonte Nova, no Clássico 500, ou seja, o Bavi de número 500. Do Esporte Clube Bahia, ele treinou hoje pela manhã. Para quem pensou que ele não ia treinar, treinou sim. É que o grupo que foi para a cidade de Jiquié voltou em ônibus especial, como foi ontem mesmo. Logo após o jogo, os atletas jantaram nenhuma churrascaria da cidade, de Jiquié, e retornaram no ônibus especial. E hoje pela manhã, o técnico Rogério Ceni já estava dando o treinamento para aqueles atletas que ficaram exatamente aqui em Salvador, que na realidade digamos assim, o time titular do Esporte Clube Bahia. Os atletas que atuaram ontem lá na cidade de Jiquié não participaram do treinamento de hoje, mas Danilo Fernandes, o jogador Gilberto, o Canu, o Mingo, o Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e Lúcio Rodrigues, que provavelmente será esse time que enfrenta o Vitória no próximo sábado na Arena Fonte Nova, treinou normalmente. E de repente, o técnico Rogério Ceni já disse, vai com a força máxima para esse compromisso diante da equipe do Vitória. O Bahia precisando sim dos 3 pontos para continuar dentro do G4 e quem sabe pelo menos se igualar ao número de pontos do Esporte Clube Vitória, porque ultrapassar o rubro-negro vai ser difícil, muito difícil. Terá que dar uma goleada histórica para conseguir justamente ultrapassar. E a gente sabe que isso é muito difícil, quase que impossível. Mas se vencer o Vitória, cola no rubro-negro e, claro, continua brigando pela classificação para a fase derradeira do estadual 2025. Beleza, Piti, você falou, Pititinga, que já botou o time provável para o próximo sábado. Você acredita que amanhã no último treinamento possa haver alguma modificação e o treinador apareça com alguma surpresa pro final de semana? Pode, não descarto não. Por exemplo, Pulga tá jogando muito, então Pulga pode ter uma oportunidade como titular na equipe do Esporte Clube Bahia. Ele pode fazer um outro sistema, mas eu acho que por Lúcio Rodrigues ser hoje principal atacante do Esporte Clube Bahia,
no que diz respeito a colocar a bola para dentro. Alguém vai dizer assim, mas só tem um gol, sim. Concordo plenamente. Só tem um gol o Lúcio Rodrigues. Mas ele praticamente, né, só jogou uma partida, né, galera? Então, só tem um gol por isso. É um gol e um jogo. Ademir é o rei das assistências. São 5 assistências. Tem gente contando aí que o gol contra não valeu como assistência. Eu acho que vale sim. Ele fez o cruzamento na cobrança da falta e o atacante do time do Sampaio Corrêa botou a bola pra dentro, né? Então, Ademir e Lúcio, pra mim hoje são titulares desse ataque do Bahia. Agora, de repente, ele pode entender que o jogador Eric Pulga possa ser titular. Outro detalhe, eu escalei essa equipe aí, mas tem uma vírgula. Vou colocar uma vírgula aí. Jean Lucas ou Eric Luiz, jogador bastante elogiado pelo técnico Rogério Ceni, e ontem na coletiva ele disse, ele deve jogar ou poderá jogar o Bavi do próximo domingo, mesmo tendo jogado diante da equipe do Jiquié ontem. Até porque o jogo contra a Juazeirense, mesmo sendo Copa do Nordeste, será um outro time totalmente diferente. Bom, o Bahia venceu a equipe do time do Jiquié ontem por 3-1. Como nós falamos, foi a terceira partida do time comandado pelo técnico Rogério Ceni em 2 competições. E um detalhe muito importante sobre exatamente essa participação inicial do Bahia nas 2 competições, a Copa do Nordeste e também o Campeonato Baiano. E ele rodando o time, né? Ou seja, nesses 3 jogos, ele não repetiu em nenhum momento a mesma formação. Pelo contrário, foram 3 times diferentes, evidentemente. Bom, ele conquistou exatamente até o presente momento as 3 vitórias, vencendo o Sampaio Corrêa por 4-0 Copa do Nordeste, 2-0 Porto e 3-1 o Jiquié, esse fora de casa, ambos aí pelo Campeonato Baiano, e marcando um total de 9 gols e sofrendo apenas 1, que foi justamente ontem para a equipe do Jiquié. Sobre essa incrisível, diriam os antigos, de Everaldo no Vitória, Everaldo sai, não sai. Por parte do jogador, dizem, eu não posso atestar que é verdade, eu não posso, porque quando a gente não vê ou alguém que participou da negociação nos passa a informação, a gente não pode atestar. Mas evidentemente que quando alguém que faz parte da negociação diz a gente, olha, aconteceu isso, a gente às vezes até afirma. É claro, correndo o risco de ser até mentira daquela pessoa. Mas o que dizem aí é que Everaldo não se reuniu com ninguém do Vitória. Quem se reuniu foi o staff do Vitória, do Everaldo, e o Everaldo não deu nem resposta. O staff foi que disse que realmente não tinha mais interesse. E por parte do Bahia, tem muita gente dizendo que o Bahia estipulou em 6 milhões de reais, ou seja, 1 milhão de euros. Pelo que se sabe, isso aí é a multa rescisória que o jogador tem. Essa multa rescisória, e que ela só, na realidade, ela só pode ser efetuada no momento, vejam bem, no momento em que ficar faltando 6 meses para o encerramento do contrato do atleta, que é justamente em junho, porque o jogador tem contrato até o dia 31, pelo que a gente sabe, até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, parece que existe nisso tudo aí, e que já foi, como bem disse aí o Matheus, né? O Vitória não tem mais interesse no jogador, morreu o interesse, talvez, claro, pela negativa do próprio atleta, mas tem muita gente desencontrando aí as informações. Então, pelo que a gente sabe,
o Bahia não estipulou nenhum valor para que o Everaldo fosse contratado ou pelo Vitória ou por outra equipe, porque disseram o seguinte: o valor é esse, né? O que a gente sabe que o valor da multa do Everaldo é que está em torno de 6 milhões de reais, ou seja, 1 milhão de euros. Dizer que terminou lá em Juazeiro, no Adalto Moraes, eu vi em condições, viu? Posso estar totalmente equivocado quando chegar lá, mas aqui pela telinha, ontem pela telinha a gente viu um desastre lá no estádio Valdomiro Borges. Mas o Adalto Moraes, que sempre foi criticado, a bola rolou tranquilamente, então pra mim passa a ser ao lado do estádio lá do Porto, que jogou agora em Juazeiro, os dois melhores do Campeonato Baiano dos gramados do interior do estado. Bom, o Porto venceu por 2-0, foi a 8 pontos, mas não passou o Bahia por causa do saldo de gols. O Bahia tem 3, ele ficou com 2, cada um com 2 vitórias. Bom, o Bahia que venceu ontem o Jiquié por 3-1, teve uma marca interessante, né? O Juan Pablo passa a ser o jogador mais jovem do Esporte Clube Bahia a marcar gol no time principal. Ele tem 16 anos, esse atleta nasceu no dia 23 de julho de 2008 e superou em um mês Beijoca, ídolo da torcida do Bahia, nosso querido Beijoca, né, que até então tinha sido jogador exatamente mais jovem a marcar um gol pelo Esporte Clube Bahia. Isso aconteceu, sabe há quantos anos, seu Igor Guimarães? Há 54 anos atrás, né? Vai fazer ainda 55 em novembro, quando o Bahia venceu pela Taça de Prata 1970 o time do Corinthians por 3-2. Foi na época que a Fonte Nova ela estava em reforma para o segundo anel, a antiga Fonte Nova e não a Arena, né? Então, no dia 29 de novembro de 1970, foi um domingo, o Bahia mandou os seus jogos na Taça de Prata lá no Batistão, em Aracaju. O Bahia venceu o Corinthians por 3-2, com gols de Zé Otto, zagueiro, Carlinhos, atacante, e Beijoca. Paulo Borges e Mirandinha marcaram para a equipe do Corinthians. O Bahia tinha jogadores como Picasso, que foi um grande goleiro, Roberto Rebouças, né? Amorim, Baiaco, São Filipe, que veio do São Lourenço del Magro, que o Beijoca entrou no seu lugar e marcou o gol. E o Corinthians tinha nada mais, nada menos que a do Zé Maria e o grande Rivelino, jogadores que foram campeões da Copa de 1970, o tricampeão da seleção brasileira naquela oportunidade. Os jogadores do Esporte Clube Bahia que não viajaram para a cidade de Jiquié treinaram na manhã de hoje, como eu já tinha falado, né? Isto visando o Bavi do sábado. Antes de ir para campo, o grupo fez uma ativação na academia. Na sequência, no Campo 2, o preparador Zé Mário Campes realizou um aquecimento físico e daí as atividades com bola, comando do Rogério Ceni. Como eu disse, né? O Bahia, ele foi de ônibus especial, evidentemente, o ônibus do clube, e retornou após o jogo e jantar lá em Jiquié. Então, por volta das 5 horas da manhã, a delegação já estava em Salvador e o técnico Rogério Ceni fez um treinamento, sim, pela manhã com aqueles atletas que ficaram aqui. As atividades com bola, Rogério Ceni, ele fez um trabalho tático ofensivo, seguido por um treino de pressão alta. Em sequência, uma parte dos atletas treinou finalização no campo número 1. David Duarte participou de uma etapa do treino, depois seguiu com o complemento físico. Esse atleta está fora do Bavi. Gabriel Xavier e Iago Borduc, idem.
na transição. O Gabriel já entrou na transição, o Iago Bortucci, ele deu continuação a essa transição, e Santiago Arias e Michel Araújo fizeram atividade na academia. Eles encontram ainda no departamento médico do Tricolor. Então, estes atletas aí, David Duarte, Gabriel Xavier, Iago Bortucci, Santiago Arias e Michel Araújo estão fora do jogo. São 5 jogadores que continuam fora das atividades no Esporte Clube Bahia. E acredito que o Vitor Hugo também, que voltou depois de um longo e tenebroso inverno, diria meu grande amigo Nilton Nogueira, mas que sentiu a coxa. Quem viu o jogo, o atleta ficou boa parte do jogo, segundo tempo, assistindo com o gelo, né? Na coxa direita, e esse atleta não deve também ter condição de jogo para enfrentar a equipe do Vitória. Então, o time, meu caro Igor Guimarães, a gente vai ter uma situação melhor de afirmação do time para esse compromisso contra a equipe do Vitória. Deve ser mais ou menos aquele time que estreou contra o Sampaio Corrêa, incluindo o Eric Luiz no lugar do Jean Lucas. Jean Lucas deve ficar no banco de reservas. Alguém está dizendo por aí que o William José deve ser relacionado. Eu tenho quase que certeza, na realidade, pelo que disse o técnico Rogério Ceni. Ele disse, o William José, aí na coletiva é só ouvir de novo, ele disse, o William José para a próxima semana, ou seja, jogo após o grande Bavi do sábado.